Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, o nosso cantinho de adoração, o nosso momento de devoção ao Pai. Eu convido você a ficar junto conosco até as 8h30 da manhã, devotando ao Senhor esses primeiros minutos do seu dia, tomando café com o Espírito Santo. E quem está com a gente nessa manhã é Guilherme Silva. Bom dia, meu querido. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Que bom ter você aqui, eu digo um menino, né, de 17 anos adorando ao Senhor, lá da cidade de Xanxerê. E a gente estava conversando e você estava me contando um pouquinho de como você conheceu ao Senhor e aquilo que você está fazendo hoje. Você pertence ao Ministério Apostólico Geração Eleita da cidade de Xanxerê, né? Mas a tua história com o Senhor começou muito cedo, né? Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória aí, Guilherme. Tudo começou em 2009. Eu trabalhava para a Igreja Católica na época, e era frequentante mesmo. E algumas coisas assim começaram a entrar em conflito na minha mente, bem naquela fase assim que você, do porquê, né? Por que disso, por que daquilo? E aí meu cunhado e minha irmã, eles começaram a me orientar literalmente. Não, algumas coisas são assim, outras são dessa forma, e eles me apresentaram então a essência de Cristo. Eles já serviam ao Senhor. Eles já serviam ao Senhor. E ali eu me apaixonei por Cristo e passei por algumas dificuldades no começo. Minha mãe era totalmente contra, assim, e foi um período complicado, assim, mas eu creio que foi parte do processo para me entender o propósito, né? E Deus, assim, tem me honrado, literalmente. 13 anos, na época que eu me converti, assim, Deus, ele tem operado, tem feito muita coisa de lá para cá. Graças a Deus, tem me feito amadurecer, que era uma das coisas. E você é um jovem de 17 anos, você vê, a tua trajetória começou com o Senhor com 13 anos, né? E a gente vê você, mas na verdade o Senhor já te começou a despertar dentro da própria Igreja Católica, dentro do ministério que você, dentro, né, da igreja ali onde você estava, Deus começou a mostrar que nem tudo estava do jeito que era para ser, né, Guilherme? Uma das coisas assim que eu sempre tive comigo é que eu preciso entender a essência. E no ministério então que eu tava, tinha muita coisa assim, sabe, que pô, era dito, ficava dito pelo não dito, lá se prega a espiritualidade também, eu comecei a querer buscar e as coisas não estavam fluindo. O Espírito Santo começou a se mover dentro de você, né? Aí me veio Efésios 1:4, que diz que Deus te elegeu antes da fundação do mundo, então tinha um propósito. E ali algumas coisas começaram a ficar claras. E eu falei, não, então foi uma mudança muito drástica, assim, sabe? Pelo grau de responsabilidade que eu exercia lá. Eu lembro que em 2009, antes de eu me batizar, eu fui para Brasília representar toda a congregação católica da minha cidade. A gente tinha um trabalho com adolescentes lá. E eu fui lá para estudar direitos da criança e adolescente naquela época. E eu voltei assim, não disposto, não. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer a coisa certa do jeito certo. E desde então, as coisas começaram a mudar, assim, graças a Deus. E quando a gente recebe esse impacto, eu digo assim, que não vou nem usar a palavra impacto, é um destravamento, porque Deus ali começou a fazer você imergir verdadeiramente dentro do teu propósito geracional, na origem que Ele tinha e tem para você, né, Guilherme? Exatamente. Uma das coisas assim que eu notei muito em Deus foi que, sabe, que a maneira com que estava acontecendo não estava correta. Aí, sabe quando você se apaixona, assim? Eu posso dizer que foi exatamente isso. Foi aquele amor à primeira vista, e uau, a coisa... E ali, Deus me pegou de jeito, assim, sabe? Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui, na verdade, eu tinha ido algumas outras antes de firmar, então, os meus pés... Ministério que hoje você faz parte. Isso. E teve uma vez assim, nossa, eu chorei do começo do culto até o final. A pastora chegou, me abraçou, assim, todo mundo, o que está acontecendo? Eu não conseguia parar de chorar, sabe? Então eu vejo que foi literalmente paixão à primeira vista, amor à primeira vista. Amor, né? E você continua caminhando nisso até os dias de hoje. E você continua dentro do ministério, trabalhando, hoje você está com 17 anos, né? E continua trabalhando com jovens. Qual é a tua área ministerial, né? Olha, eu comecei o Ministério Apostólico Geração Eleita, ele trabalha na visão celular, né? E então eu comecei a atuar na célula. Aí eu sempre fui envolvido nessa área de comunicação, eu trabalho em rádio, né? E aí a gente, no dia das nossas consagrações, a gente podia comprar um espaço de uma rádio, tá? Eu falei, não, vamos com calma. Aí a gente orou um pouco e Deus nos deu a direção de fazer uma web rádio.
E aí tal, eu era envolvido, fazia curso de informática na época e fui a fundo, corri atrás. E a gente montou o nosso primeiro site, adoraçãogospel.com. E em menos de 6 meses a gente tinha chegado em 10 países de transmissão simultânea. Passou-se um tempo, o pastor começou a ver que a coisa estava fluindo. E aí a gente mudou, né, migrou para o portal geraçãoeleita.net, que é o site que a gente administra hoje. A gente até tem um endereço aí. E assim foi que a gente trabalha hoje. Tem mais de 20 países acessando a nossa programação. Lá você encontra assim, palavras de direcionamento aos jovens mesmo, porque o Ministério Apostólico Geração Eleita hoje, boa parte da sua congregação é constituída por jovens. E eu prego muito sobre convicção, sabe, que é uma das coisas que faltam para a juventude nos dias de hoje, porque ideia é o que a gente mais tem, conceito, a gente tem sobre conceito sobre tudo. Agora uma convicção é que nos faz agir. E é exatamente isso que precisa acontecer nos dias de hoje para com os jovens. A convicção direciona os nossos passos, né, Guilherme? Exatamente, com toda certeza. Eu tenho um discípulo que eu falo muito sobre isso, cara, você precisa estar convicto. Quando você estiver convicto de algo, você vai conseguir se mover e literalmente querer ver resultado naquilo que você está fazendo. Então, uma das coisas que a gente mais tem liberado, tentando liberar a direção, porque, poxa vida, no mundo que a gente vive hoje, o que mais nos falta para a juventude, então, eu posso falar por mim, porque foi... Se Deus não tivesse colocado assim as pessoas que Ele colocou na minha vida, eu teria sofrido muito, porque o bairro onde eu vivo é um dos bairros assim, mais carentes lá de Xanxerê, onde o tráfico de drogas impera, a prostituição. E eu lembro que há uns anos atrás eu morava assim bem na frente de uma boca de fumo, sabe? E eu tinha tudo para dar errado. Não foi nenhuma nem duas vezes Fazia que me parte dos improváveis, né? E sabe assim, Deus ele provou que literalmente a coisa pode ser diferente. Exatamente. E é isso que eu tento passar para as pessoas assim que me cercam, que me rodeiam, pelas pessoas pelo qual Deus tem me dado a oportunidade de liberar algo sobre a vida delas. O pastor Luiz Hermínio costuma dizer que primeiro Deus faz em você e depois Ele faz através de você. Exatamente, né? E eu tenho crido que Deus fez muita coisa em mim. E é isso que eu tenho tentado passar, sabe? Esse amor, esse amor incondicional, literalmente, pela presença, através da intimidade assim que precisa ter. Há um tempo atrás eu ministrava no culto de sábado, e lá em casa ainda tem alguns conflitos por causa disso. Às vezes eu quero adorar e minha mãe ela chega cansada do serviço e eu gosto de fazer barulho. Aí teve um dia que eu falei, não, Deus, eu preciso te adorar, e não vai dar, porque ela vai chegar em casa e ela vai estar cansada, eu tenho que respeitar. Quer saber? Eu vou subir em cima da árvore. E eu tenho adorado a Deus e depois convicção pura. Depois que eu chego assim do trabalho, eu subo para cima da árvore e eu adoro a Deus lá em cima. Ai, que legal. Eu pego a minha Bíblia, meu violãozinho, até acabei riscando ele há um tempo atrás. E eu adoro a Deus em cima da árvore. Você fala que o pôr do sol é lindo, né? Ah, imagina. E sabe, Deus ele tem me movido a isso. Teve um tempo atrás que uma líder de um outro ministério veio conversar comigo que estava passando por algumas dificuldades. E eu falei para ela, olha, o que você precisa é ter intimidade com Deus. Se você não, exatamente. Se você não buscar, Deus ele não vai poder liberar algo que Ele não fez primeiro em você. E Deus me deu esse exemplo, cara, você está subindo em cima da árvore. E sabe assim, eu citei esse exemplo aquele dia na ministração. Algumas pessoas ficaram, nossa... Mas... Você criou o teu ambiente com Deus, né? E isso vem dessa convicção. O que eu consigo perceber aqui é algo muito forte, assim, nessa tua força que você tem com Deus. E lá você também ministra, adora ao Senhor, né, com canção. E eu queria que você adorasse ao Senhor nessa manhã, assim como você adora em cima da árvore. Vamos fazer de conta que nós estamos na árvore agora. Perfeito. E a gente, então, vai adorar o Senhor com uma canção nessa manhã. Vamos lá, Guilherme? Amém. Da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se Filho obedeceu até a morte de cruz,
és o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Não há nome mais lindo do que esse, né, Guilherme? Eu vi você lá na árvore agora. Gente, adorar a Deus é isso, é essa simplicidade, é esse amor. O Guilherme continua aqui com a gente. Você fica aí com a frase do dia e dentro de alguns minutinhos nós vemos com a nossa primeira ministração do tema Entendendo o Amor Incondicional. Eu e o Guilherme, junto com o Senhor, junto com você, vamos juntos até as 8h30. Só um minutinho, a gente já volta.